Fala aventureira, fala aventureiro, bom dia. Hoje, para finalizar a nossa discussão, né, a nossa série das classes e raças do DCC, um pedido, né, feito para falar um pouco mais sobre as classes e raças. E hoje, para a gente finalizar, a gente vai falar sobre os Halflings, né, os pequeninos do jogo Dungeon Crawl Classics, que é também uma raça sensacional. Eu gosto muito de Halfling, já joguei muito, foi o meu primeiro personagem quando eu joguei RPG, ele foi um Halfling na Rule Cyclopedia. Né, eu já contei aqui algumas vezes, ele era o Willow Wallace, inspirado no filme Willow na Terra da Magia, e o William Wallace, né, o filme, e foi o meu primeiro personagem. E no DCC eles têm diversas particularidades muito bacanas. Como que funciona o Halfling no DCC? É claro que você vai trazer o tom que você quiser, né? Essa imagem aqui me lembra muito, por exemplo, do Bilbo, os Halflings comilões, pacatos. Mas e um Halfling aventureiro? Como que você pensaria, né, nessa raça, nesses pequeninos aventureiros? Então, uma das pegadas dele, que é muito legal, é a proficiência com armas. Então ele pode lutar com uma arma em cada mão. Se você, no DCC, tem uma regra de agilidade, para o personagem que quiser lutar com duas armas, ela depende da agilidade dele. Isso já traz uma perspectiva de customização muito legal. Porque qualquer personagem, né, um rogue, né, o ladrão, o guerreiro, que tem agilidade alta, o elfo, ele pode querer lutar com duas armas. Mas o Halfling tem uma especialidade. Independente da agilidade dele, ele pode lutar com duas armas. E isso é muito bacana. Essa pegada traz pra ele. Eu não vou trazer tudo aqui não, tá? Tem algumas peculiaridades por ele ser pequenino, algumas vantagens, mas eu não vou trazer tudo. Mas olha que legal. Essa habilidade, eu selecionei só algumas, tá? Tem mais. Por exemplo, ele pode lutar com duas armas de tamanho igual, com dois machados ou duas espadas curtas. Ele não precisa usar uma adaga, uma espada longa. É uma particularidade dele. Diferente dos outros personagens, quando ele luta com duas armas, ele acerta crítico com 16. Olha que legal. Então, se ele rolou 16, ele é crítico. Mais uma particularidade do Halfling combatente. E uma outra vantagem é que, a última ali, olha só, quando ele luta com duas armas, ele só tem falha crítica se ambos os dados forem 1. Então isso também filtra a chance de dar azar, trazendo um pouco dessa ideia de que o Halfling é sortudo, né? Essa pegada de sorte. Então isso trabalha na cadeia de dados. Eu trouxe aqui, ó, eu fiz um vídeo sobre a mecânica central do DCC, como ela funciona na cadeia de dados, e nesse caso o Halfling trabalha com D16. Então o jogador que joga de Halfling na nossa mesa, ele até tem dois D16 customizados, que são os dados da mão direita e mão esquerda dele, para estimular isso, né, que é uma particularidade, mais uma vez, igual eu falo, o DCC trouxe a proposta de cada classe do jogo, né, cada estilo, cada personagem ter particularidades muito fortes. Então você jogar de clérigo é muito diferente de você jogar de anão, que é muito diferente de você jogar de mago, que é muito diferente de você jogar de ladrão. Então tem essas particularidades. O Halfling tem essa particularidade, né? Ele é muito eficiente com duas armas, mas ele é pequenino, ele tem um monte de efeito de pequenino. Se você olhar as habilidades dele, ele tem um pouquinho de habilidade de ladrão. Ele pode usar uma ou duas habilidades de ladrão como se ele fosse ladrão. Então que também traz um pouco dessa mescla, né, desse híbrido de raças, um combatente focado nas duas armas. E aí, eu tenho aqui algumas peculiaridades dele. Ó. Ele também tem infravisão, né, de alcance menor do que a do elfo, mas tem. Ele tem o efeito de ser pequenino, então ele anda menos, mas ele pode se rastejar em locais que uma pessoa comum não alcançaria. Então você pode explorar isso também, se você for jogar de Halfling, né? Como se você poderia se esgueirar pelo forro, passar por uma vala que alguém não passaria. Tem essas propostas, né? Inclusive ele tem os efeitos, lá, furtividade. Ele pode usar algumas habilidades como se ele fosse ladrão. Então ele tem esses poderzinhos assim adicionais que são bem bacanas. Mas o que eu acho mais legal do Halfling, pra mim, é o ponto alto do personagem, é o efeito que ele tem de amuleto da sorte. Eu já falei um pouquinho aqui no relato sobre narrativa emergente, como que isso traz tons pro seu jogo, né? E o Halfling, ele trabalha com sorte, um pouco parecido com o ladrão, mas o ladrão ele joga um dado. O Halfling, ao invés de jogar um dado, para cada ponto que ele gasta da sorte, ele soma 2. E ele recupera isso com descanso. Então ele também lida com a sorte parecido com o ladrão. Mas a diferença do Halfling é que ele não escalona conforme ele vai ficando mais poderoso. É sempre mais 2. Mas
ele pode usar ela para aliados, olha só. Ele pode usar ela para terceiras pessoas, desde que ele veja a pessoa, ele interaja, né, ele seja um aliado dele. Então esse efeito de ser amuleto da sorte. Isso traz para o jogo diversas possibilidades, né? Como eu contei naquele relato, o grupo começa, as pessoas começam a enxergar Halfling com Halfling da sorte. É importante ter um Halfling no grupo, porque Halfling da sorte você pode trazer para dentro das interações, interpretação, né, dentro da construção de cenário emergente, essa habilidade do Halfling como algo quase que religioso, né, de ter um Halfling no meio, essa ideia assim supersticiosa, bem legal. Eu acho muito legal essa proposta. A gente, assim, o Halfling do grupo usa muito, inclusive o caster, quando vai fazer teste de conjuração, na última sessão ele teve um sucesso graças ao efeito do Halfling, porque ele tirou um número baixo, o Halfling aumentou muito, e eles trabalhando juntos fizeram um efeito muito grande. Isso traz um monte de possibilidade pro jogo, né? Beleza, aqui pra gente trazer como padrão tem a tabela do Halfling. Ele rola no crítico na mesma tabela do guerreiro, mas com dados menores, né, bem menores do que o do guerreiro. O dado de ação dele começa no nível 6 e não no nível 5, o segundo dado de ação, para mostrar que ele é um combatente um pouco pior do que o guerreiro nesses aspectos, mas ele ataca com duas armas bem fácil. Então ele tem essa pegada. No nível 6 ele dá 3 ataques, porque ele bate com as duas mãos, mais o ataque adicional do dado de ação. Então isso é bem legal também. E ele tem a tabelinha de furtividade do ladrão, né? Mas ele tem também as habilidades Reflexo, Fortitude e Vontade, todas seguindo no padrão, que eu acho também muito legal. E aí, para você dar outras customizações, né, na sua raça ou classe, no nosso jogo, o Halfling é chamado de Hobnis, é o nome da raça. Eles têm pelos, né, uma leve camadinha de pelo sobre a pele, e você pode trazer, assim como no Senhor dos Anéis, né, na história do Hobbit e do Senhor dos Anéis, aquelas sub-raças do Halfling, você pode trazer isso para o seu jogo, é a sua vontade, né? Então, no nosso caso, o jogador que joga de Halfling de forma emergente começou a trazer essa pegada, de que tem a ideia de que Halfling é um amuleto da sorte. Aí a gente começou a pensar, então talvez, será que magos, nobres, famosos ficam querendo estudar esse efeito de sorte e de repente caça Halfling? Então você começa a trazer todas essas possibilidades. E é isso. Era isso que eu queria falar pra gente fechar essa discussão. É claro que eu não trouxe todas as análises, né? Até porque muito das classes, muitos dos personagens, eles são totalmente customizáveis, ele vai nascer do sorteio. Então isso depende muito de você, depende muito de cada mesa. Mas eu trouxe um parâmetro geral, acho que deu pra gente fazer um comparativo dessas 7 possibilidades raízes, né? A possibilidade estrutural, em que dentro dela você pode criar diversas customizações no seu jeito, do seu gosto. E é isso. Um abraço e até o próximo vídeo.